Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. No vídeo que eu fiz sobre os melhores meias que eu vi jogar, vocês viram que eu coloquei o Kaká na terceira posição e o Rivaldo na quarta. Mas eu contextualizei minha opinião, dizendo que eu vi muito mais do Kaká do que do Rivaldo. Inclusive, consegui ver uma Copa do Mundo muito boa do Rivaldo em 2002. Que foi justamente o ano que eu comecei a acompanhar futebol. E depois dali a gente já viu o nosso camisa 10 do Penta declinar na carreira, inclusive deixando de ser convocado para a seleção muito cedo no ciclo seguinte. Mas e de uma forma geral, qual dos dois é melhor, Kaká ou Rivaldo? Eu sei que essa comparação é constantemente feita, porque são dois grandes nomes de suas gerações, mas que nenhum dos dois é o maior desses nomes. Então vamos dar a nossa opinião definitiva de qual dos dois jogou mais bola, beleza? Como eu sempre gosto de começar nesses vídeos sobre comparações de jogadores, vamos a uma contextualização tática de ambos. Eles eram o que chamamos de camisas 10 clássicos, o ponta de lança que atuava atrás do camisa 9 ou de uma dupla de ataque, dependendo do sistema tático, e que inclusive gostavam muito do gol, que é uma característica do camisa 10 brasileiro. Vale até talvez a gente fazer um vídeo sobre isso, explicando as diferentes interpretações do camisa 10 em algumas culturas futebolísticas. Mas o Rivaldo, ele tem dois outros posicionamentos marcantes na carreira dele. Como segundo atacante, que foi como ele jogou a Copa de 2002, no 3-5-2 do Filipão, jogando ao lado do Ronaldo na dupla de ataque, com o Ronaldinho Gaúcho por trás deles. E também na ponta esquerda, que foi como o Van Gaal o escalou no Barcelona, e que ele inclusive foi assim eleito o melhor do mundo em 99. Mas depois de um tempo ele pediu para não jogar mais assim e fosse devolvido a posição dele, que não existia no 4-3-3 do holandês no clube blaugrana. De fato, não era a melhor posição que ele desempenhava, mas a fez tão bem que isso lhe rendeu o prêmio da FIFA, num ano em que, coletivamente falando, o clube nem ganhou tanta coisa. Já o Kaká, se você for olhar no Transfermarkt, vai se dar conta de que ele também podia jogar pelos lados do campo, mas muito mais como um meia aberto que se aproximava do centro quando tinha a bola, né? Na seleção brasileira de 2006, por exemplo, ele jogou assim pela direita, e na reta final da carreira, naquele breve retorno por empréstimo ao São Paulo, ele fez esse papel pela esquerda. Mas o Kaká era realmente um cara mais terminal. No grande Milan de 2006-2007, melhor temporada da sua carreira, ele jogava no meio espaço à direita, do 4-3-2-1 do Carlo Ancelotti, ao lado do Seedorf, por trás do Inzaghi e à frente dos três volantes. Mas na fase defensiva, ele era preservado ao lado do camisa 9, enquanto o Seedorf abria pela esquerda e o trio de marcadores no meio-campo basculavam para o lado direito. Sendo assim, ele ficava momentaneamente como um segundo atacante. Falando de características técnicas, a gente pode destacar em relação ao Kaká, principalmente a arrancada em velocidade que ele tinha. Ele era letal nos contra-ataques. Um jogador de passadas largas, muita força física, objetividade, uma condução de bola muito inteligente e que na grande maioria das vezes buscava o gol. O Kaká dificilmente arrancava com a bola dominada e soltava para um companheiro antes de chegar na área ou chutar de fora dela. Esse era um outro ponto forte do Kaká. Finalizava muito bem de longas e médias distâncias, inclusive com o pé esquerdo, tá? A exemplo do gol que ele marcou contra a Croácia no primeiro jogo do Brasil na Copa de 2006, vitória por 1-0 com um golaço do Kaká de pé esquerdo. O Rivaldo, ele também tinha essa virtude do arranque, mas era um pouco mais lento que o Kaká, até por ser de uma geração anterior a ele. As transições não eram tão rápidas, não demandavam o meia ser tão explosivo e receber a bola numa zona tão longe do gol. Mas ao mesmo tempo, como o jogador mais adiantado do time, ali na altura do círculo central. O Rivaldo normalmente recebia a bola próximo da área, entre as linhas de marcação do adversário, que eram mais espaçadas, mas o que dava a ele até mais tempo para pensar as jogadas e uma necessidade maior de se livrar da marcação individual com dribles. O Rivaldo tinha isso de vantagem em relação ao Kaká. Era um jogador mais técnico para driblar. O Kaká driblava em velocidade. Ele passava pelos adversários sendo mais rápido que eles. O Rivaldo driblava em espaço curto, marcado mais de perto, num drible que exigia mais da qualidade, do refino técnico dele. Às vezes até aquele drible de futsal, sabe? O Rivaldo também tinha mais recurso de finalização.
Ele era canhoto, mas também finalizava bem com a perna direita, até melhor do que a perna esquerda do Kaká, que era destro. O Rivaldo cobrava faltas, que era uma virtude que o Kaká também não tinha tanto, até pelos grandes cobradores, né, que o Kaká jogou ao lado: Rogério Ceni, Pirlo, Beckham, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Juninho Pernambucano. Mas alguns desses aqui também jogaram ao lado do Rivaldo. Inclusive o Figo jogou com o Rivaldo no Barcelona, e mesmo assim ele era o grande cara das bolas paradas no time da Catalunha. Além disso, o Rivaldo, dentro dessa de ter mais recursos para finalizar, ele era um pouco mais inventivo e versátil. A gente viu o Rivaldo fazer gol de voleio, gol de bicicleta, gol de cobertura, gol de cabeça. Dificilmente a gente viu o Kaká com esse refino para poder finalizar dessa forma um pouco mais criativa e menos convencional. O Kaká era aquilo: arrancada, chute de dentro da área ou de fora dela. Não tinha tanto recurso da bola parada, dificilmente fazia essas acrobacias que o Rivaldo fazia com a bola. Então o Rivaldo ele tinha um pouco mais de versatilidade e coelhos para tirar da cartola do que o Kaká no sentido da finalização, beleza? Vamos falar um pouco sobre a cronologia da carreira dos dois. Começando pelo Rivaldo, que jogou por 24 anos, de 1990 até 2014. Depois ele ainda retoma a carreira em 2015 para jogar um pouco mais pelo clube que presidia na época, o Mogi Mirim. Ele começou a carreira no Santa Cruz, de Recife, onde foi campeão pernambucano. De lá foi para o Mogi Mirim, primeira passagem dele pelo clube do interior paulista. Teve um rápido empréstimo para o Corinthians, que não o comprou em definitivo, e viu o rival Palmeiras trazê-lo para fazer parte de um dos grandes times da história do clube, sendo campeão brasileiro em 94 e campeão paulista de 96, numa campanha que o Alviverde marcou mais de 100 gols em apenas 30 jogos. Logo após a campanha, ele foi vendido para o Deportivo La Coruña da Espanha, onde chegou com a missão de substituir o Bebeto. Enquanto jogador do clube, ele disputa a Olimpíada de 96 e ganha a medalha de bronze. Uma temporada depois, ele chegou ao Barcelona, que tinha acabado de perder o Ronaldo para a Inter de Milão. Na Catalunha, ele viveu seu auge. Em 5 temporadas ganhou 2 La Ligas, uma Copa do Rei e uma Supercopa da UEFA. Foi durante sua passagem pelo Barça que ele jogou as 2 Copas do Mundo que tem no currículo. Em 97, conquistou a Copa das Confederações. Em 98, foi vice-campeão mundial. Em 99, ganha a Copa América com a seleção e conquista o prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo. E em 2002, ergueu o nosso último título mundial. Nas 2 Copas, ele foi muito bem, e até divide opiniões quanto a se jogou mais bola que o Ronaldo, que era a grande estrela da seleção em ambos os torneios. Depois da Copa, ele se transfere para o Milan. O contrato já tinha sido assinado até antes do torneio internacional, mas a passagem começa para valer, com ele já tendo o título de campeão mundial no currículo. Por lá, ele jogou 2 temporadas, mas foi reserva no clube, que já tinha o português Rui Costa. Ele perdeu ainda mais espaço ainda na 2ª temporada, quando coincidentemente um tal de Kaká chegou ao clube. Mas disso a gente fala daqui a pouco. Mesmo sendo pouco utilizado, o Rivaldo ganhou no clube italiano os títulos da Copa Itália, da Supercopa da UEFA e da Champions League de 2002-2003. Sem espaço no clube italiano, ele deixa de fazer parte das convocações da seleção brasileira e chega no Cruzeiro em 2004. O então campeão da Tríplice Coroa no ano anterior. Mas a passagem do Rivaldo não dura tanto, jogou apenas 11 partidas e deixou o clube quando o técnico Vanderlei Luxemburgo, que pediu a sua contratação, foi demitido. Ele então acertou com o Olympiacos da Grécia, onde jogou por 3 temporadas e ganhou 3 ligas e 2 Copas Nacionais. Depois, jogou mais um ano em outro clube grego, o AEK Atenas, mas não teve o mesmo sucesso. Em baixa, Rivaldo ainda atua por 2 temporadas no Bunyodkor do Uzbequistão, onde também ergue 3 títulos de La Liga e 2 Copas Nacionais. Tem uma rápida passagem pelo São Paulo em 2011 e pelo Cabos Corp de Angola em 2012. Volta ao Brasil para atuar pelo São Caetano em 2013 e Mogi Mirim em 2014, onde consegue jogar inclusive ao lado de seu filho, o Rivaldinho. Em março daquele ano, ele anuncia sua primeira aposentadoria, pouco antes de se tornar presidente do clube. Mas em 2015, ele renuncia ao cargo e volta aos gramados para tentar ajudar o Mogi a sair da zona de rebaixamento na Série B. E menos de 2 meses depois, resolve parar de vez aos 43 anos, alegando muitas dores no joelho e que não iria mais se submeter a sessões de infiltração para continuar jogando.
Já o Kaká jogou por 16 anos profissionalmente e em bem menos clubes do que o Rivaldo. Começou a carreira no São Paulo em 2001 e já no primeiro ano de carreira marcou os 2 gols da final do torneio Rio-São Paulo e que deram o título do tricolor contra o Botafogo no Morumbi. Caralho, Kaká! E também foi campeão do chamado Super Campeonato Paulista de Futebol em 2002. No mesmo ano, ele foi convocado para um amistoso da seleção contra a Bolívia, num jogo em que o Filipão deixou alguns jogadores importantes fora da lista sob a alegação de que eles não precisavam ser testados. Então Kaká foi um dos testes feitos pelo treinador e acabou ganhando a vaga na Copa do Mundo do veterano Alex, na época no Palmeiras, que jogou a maioria das partidas das eliminatórias. No fim, Kaká foi reserva daquele time e só jogou 25 minutos da Copa contra a Costa Rica, na última rodada da fase de grupos. Ainda assim, pode dizer que foi campeão do mundo, muito por conta do Rivaldo, diga-se. Na temporada 2003-2004, ele chega ao Milan, onde vive ao auge da carreira. Inclusive, chega com o Rivaldo lá já sendo reserva do Rui Costa. Ou seja, ele chegou para ser, teoricamente, a terceira opção dessa posição de meio atacante. No entanto, ele atropelou os dois na concorrência e rapidamente se tornou um dos principais nomes do time. Em 6 temporadas, conquistou 5 títulos, entre eles o Campeonato Italiano, naquela mesma temporada, a Champions e o Mundial de Clubes de 2006-2007, temporada de Bola de Ouro e prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo, o último brasileiro a conquistar tal feito. Durante sua passagem pelo Milan, ele se firma como titular da seleção brasileira, ganhando inclusive as Copas das Confederações de 2005 e 2009, mas preservado das convocações da Copa América de 2004 e 2007. Poderia ter também esses 2 títulos com a amarelinha no currículo. Ele decepciona na Copa de 2006, quando fazia parte do chamado Quadrado Mágico, ao lado de Ronaldinho, Ronaldo e Adriano. Em 2009 e 2010 ele chega ao Real Madrid, ao lado de Cristiano Ronaldo, para puxar a fila da nova Era Galáctica do clube. No entanto, ele sofre muito com lesões durante as 4 temporadas com a camisa do clube merengue. Ele foi o camisa 10 da seleção no ciclo para 2010, liderando o elenco que tinha Robinho e Luiz Fabiano como referências, mas ele chegou a essa Copa lesionado, precisando inclusive ser operado após o torneio. Foi nessa Copa que ele foi expulso pela primeira vez na carreira, na segunda rodada, diante da Costa do Marfim. Acabou sendo a terceira e última Copa da carreira de Kaká. Ainda assim, pelo Real Madrid, ele ainda conquista uma Copa do Rei em 2011 e uma La Liga em 2012, marcando 100 pontos. Justamente na temporada 13-14, quando seu ex-técnico no Milan, Carlo Ancelotti, chega ao clube, ele retorna ao Rossonero e joga mais uma temporada. Mas sem sucesso, ele acerta sua saída do futebol europeu, indo jogar no Orlando City dos Estados Unidos por 3 temporadas. Antes ele termina o ano de 2014 emprestado ao São Paulo, clube que o revelou e acabou sendo vice-campeão brasileiro naquele ano. Ele fez parte do ciclo para a Copa de 2014 e até para a de 2018 de forma esporádica, ganhando inclusive o Superclássico das Américas sobre a Argentina pós-Copa do Mundo de 2014. E chegou a ser convocado para a Copa América Centenário de 2016, mas lesionado, ele acabou cortado. Ele nem estava na lista principal, ele já seria uma substituição a um dos nomes principais, mas também não pôde jogar aquela competição. Após o fim do seu contrato com a equipe americana, muitos até especularam um novo retorno ao Morumbi, mas ele resolveu encerrar a carreira em 2017, aos 35 anos, com inúmeros problemas físicos. Falando um pouco sobre números para contextualizar a brilhante carreira de ambos e tirar um pouco a subjetividade da questão. Lembrando que esses dados aqui foram colhidos no Transfer Market, que muitas vezes desconsidera como jogos oficiais partidas de competições como os campeonatos estaduais e também alguns regionais, como Rio-São Paulo, por exemplo, já que é uma métrica que praticamente só existe aqui no Brasil. Então apenas campeonatos nacionais, continentais e mundiais são considerados para fazer valer os dados que vão ser aqui expostos, beleza? O Rivaldo fez na carreira 628 jogos oficiais, 271 gols e 110 assistências, média de 0,43 gols por jogo e média de 1,64 participação de gol por jogo na carreira. Pela seleção principal,
foram 76 jogos, 35 gols e 17 assistências, além de 9 jogos e 1 gol pela seleção sub-20 e 5 partidas disputadas pela seleção olímpica. Foram 24 títulos oficiais na carreira, o mais importante deles, a Copa do Mundo. Já o Kaká tem 653 jogos oficiais, ou seja, jogou 25 partidas a mais que o Rivaldo em 8 anos a menos de carreira. Marcou 206 gols, 65 gols a menos do que o Rivaldo, e 172 assistências, 62 assistências a mais. A média de 0,31 gols por jogo, média 0,12 gols a menos que o Rivaldo, e média de 0,57 participação em gols. Nessa o Rivaldo também leva melhor, com 1,07 gol de vantagem. Pela seleção foram 92 jogos, 29 gols e 23 assistências, além de 5 jogos e 1 gol pela seleção sub-20 e 5 jogos e 4 gols pela seleção sub-23. A gente vê que pela seleção o Kaká jogou 16 jogos a mais, fez 6 gols a menos e distribuiu 6 assistências a mais do que o Rivaldo. Títulos oficiais são 14 do Kaká, inclusive a Copa de 2002 que ele foi reserva, o mais importante deles, a Champions League de 06-07, 10 a menos que o Rivaldo. E vale ressaltar que ambos têm uma artilharia da Champions cada. O Rivaldo com 10 gols em 99-2000 e o Kaká também com 10 gols em 06-07. Essa inclusive foi a única artilharia da carreira do Kaká. Já o Rivaldo foi artilheiro da Copa do Rei 97-98 com 8 gols, da Copa América de 99 com 5 gols e do Campeonato Uzbek de 2009 com 20 gols, fora outras 10 vice-artilharias. Então nos números, não resta dúvida, o Rivaldo levou a melhor. Então, galera, a conclusão que a gente tira depois de todos esses dados, informações, opiniões, contextualizações é a seguinte: a impressão que fica é que o Rivaldo esticou muito a carreira quando ela já estava num período de declínio técnico. Talvez quando as coisas não deram certo no AEK, fosse o momento perfeito para ele parar ainda com a imagem de grande nome da sua geração. Ele já não fazia mais parte da seleção, já tinha retornado ao Brasil sem sucesso, já estava no seu segundo clube no futebol grego e ainda assim topou jogar em mercados periféricos e até atuar por um de seus clubes de início da carreira. Claro que a gente do lado de cá não é ninguém para definir quando é a hora de um jogador encerrar sua carreira. E ele, se sentindo bem, conseguiu ser longevo, mesmo que longe do alto nível por muito mais tempo que o Kaká, por exemplo, que quando teve o grande salto pós-auge, sofreu com lesões e pouco tempo depois ele decidiu parar de jogar. Isso com certeza, aliado à imagem menos midiática e até tímida do Rivaldo, contribuem para que ele seja até um pouco subestimado para as gerações mais recentes, inclusive a minha, que até viram o finzinho de um grande Rivaldo, mas não acompanharam seu auge. Então para muita gente o Rivaldo não é isso tudo que falam, mas ele foi, gente. O Rivaldo foi muito craque. O Rivaldo foi o maior camisa 10 da seleção brasileira em Copas pós-Pelé. E isso a gente está falando dele à frente de jogadores como Rivelino, Zico, Ronaldinho, o próprio Kaká, Neymar. Isso não é pouca coisa. Inclusive, a Copa de 98 do Rivaldo é tão boa que para muita gente ele jogou mais bola naquela Copa até que o Zidane, tá? E não é loucura ter essa opinião, não. Até porque a gente passou a prestar mais atenção no Zidane depois daquela Copa. A França era anfitriã, mas não era a favorita. Ainda não tinha título mundial. A gente não acompanhava tanto assim os campeonatos europeus. O Zidane naquela época ainda jogava na Juventus. O Zidane não chamava tanto a atenção do mundo assim pelos gols. Acabou que ele marcou 2 gols de cabeça na final, que estava longe de ser a especialidade dele. E depois disso ele foi o melhor do mundo 3 vezes, se tornou um dos galácticos do Real Madrid, enfim. Não é nenhuma loucura comparar o Rivaldo ao Zidane. E muitas vezes, e para muita gente, o Rivaldo jogou realmente mais bola do que o Zidane na Copa de 98. E não é demérito nenhum a gente falar isso, a gente exaltar o Rivaldo em relação à carreira do Kaká, que é um dos 5 melhores auges de carreira de um jogador que eu vi. A temporada 2006-2007 do Kaká não deve nada a nenhum desses grandes meias aí que vocês veem hoje em dia. Modric, Kroos, Bellingham, De Bruyne. O Kaká jogou muita bola. Também é um pouco subestimado porque ele é da geração do Ronaldinho. Coexistiu durante o ciclo para 2006 com o Ronaldo.
dividiu o protagonismo no ciclo para 2010 com o Robinho. E de todos esses aqui, é o que menos tem perfil de grande estrela, é um cara religioso, educado, foge de polêmicas, não chamava atenção pelo que ele era extracampo. Então, em algum momento, tanto o Rivaldo quanto o Kaká foram menos reconhecidos na carreira do que deveriam. A minha geração viu mais o Kaká, mas o Rivaldo, num geral, num todo da carreira, foi mais jogador que ele. Mas e pra você? Principalmente você que viu o melhor Rivaldo e o melhor Kaká. Prefere quem? Pra quem iria a camisa 10 do seu time? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários, de forma respeitosa, respeitando opiniões contrárias, tanto minhas quanto de outros inscritos, outros espectadores aqui do canal. Vamos gerar o debate aqui com bastante embasamento e educação e respeito acima de tudo, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!